Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao Tech Talks de número 11. Hoje, contando com uma pessoa incrível que eu conheci num evento em São Paulo, que é a Priscila Baluz. Ela é especialista em marca, tá? Marketing e essência. Mas ela vai explicar direitinho o que é isso, né? E o quão importante é você conhecer e valorizar cada vez mais a tua marca. Então, Priscila, muito bem-vinda, se apresente, fique à vontade. Bom, muito obrigada primeiramente pelo convite, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá, eu sou a Priscila Baluz, eu sou advogada, empresária, tenho uma agência, atuo aí justamente com o desenvolvimento de marcas e posicionamento através da comunicação da essência, porque o que nós acreditamos é que, de fato, toda e qualquer marca só passa a ser consistente no mercado a médio e longo prazo, desde que ela comunique, de fato, seus principais valores, a sua essência. Então, nós acreditamos que é de dentro para fora. E neste universo entre o mundo jurídico, todo esse mundo dos negócios e tecnologia, tudo sempre se comunica. Então, tem muita sinergia em ambas as áreas, não só em decorrência do que das atividades das quais eu realizo hoje, mas bem como também de todas as atividades que eu já realizei ao longo da minha trajetória profissional, da minha carreira, que foi justamente o que me permitiu chegar até aqui com o conhecimento que eu tenho e com toda a expertise que o mercado me proporcionou aí ao longo dessa trajetória. E como é que foi que a tecnologia surgiu na tua vida? É bem interessante, assim, porque eu sempre fui aquela, desde muito nova, que eu ia contra tudo. Então, isso desde de casa até a previsão da temperatura do tempo. Então, eu sempre acreditei que a tecnologia, de fato, ela mudaria não só a minha vida, mas como ela mudaria a vida e impactaria de muitas pessoas, né? E eu sou uma aluna do ensino público do estado de São Paulo, eu sou da cidade de São Paulo, eu sou paulistana, mesmo entendendo que eu sou do mundo, porque, enfim, eu amo conhecer o mundo, eu acredito que não somos árvores, enfim, para ficarmos no mesmo lugar. Contudo, eu sempre acreditei que, na realidade, a tecnologia ela teria um impacto muito grande, não só na minha vida, mas bem como na vida de todo um contexto da sociedade. Então, eu sempre fui muito adepta, muito curiosa. Então, desde quando eu cursei administração, quando eu cursei direito, que eu fui ali fazer as minhas especializações, eu sempre estava ali buscando oportunidades no mercado onde eu poderia ali alinhar o meu conhecimento à tecnologia. E como isso começou na minha vida? Foi justamente na transição que aconteceu no segmento de contratações governamentais, de licitações públicas e contratos administrativos, onde órgãos, tanto federais quanto órgãos estaduais, passaram a contratar através de portais eletrônicos. E eu que sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito até ousada no sentido de propor diversos cenários e contextos, eu passei por essa transição da sociedade, principalmente do governo, onde deixavam-se de ser realizados somente os pregões presenciais e passavam a se realizar os pregões eletrônicos. E eu comecei a estudar sobre todas as plataformas. Eu falei, bom, se eu entender como é que funcionam essas plataformas, eu vou ser uma profissional diferenciada. Então, ali já era administradora, né? Já tinha concluído curso de administração, estava me especializando na área. Fui fazer o direito justamente para me tornar uma especialista em licitações públicas na área da tecnologia. Olha que interessante. E ali eu justamente tive o contato de fazer parte dessa evolução, porque eles pediam muito feedbacks para que as plataformas elas atendessem as necessidades ali dos fornecedores, e com isso eu não só fortalecia a minha rede de relacionamento, mas como eu conseguia entender e estar dos dois lados ali da moeda. Então, eu estava tanto quanto fornecedora, bem como a desenvolvedora. Então, portais como o BEC, que faz a contratação do Estado de São Paulo, Comprasnet, que faz contratações federais, onde o próprio SERPO, né, um órgão que faz, que cuida, né, de todos esses portais eletrônicos,
eu tive a oportunidade de ingressar na área da tecnologia, baseada ali na área que eu estava desenvolvendo profissionalmente. Isso foi me despertando muito interesse, porque eu entendia que se aquilo já estava sendo utilizado como recurso para apoiar nas contratações, eu falei, isso daqui vai evoluir de uma tal forma que quem não se adequar, quem não for disruptivo a ponto de compreender que a tecnologia ela vem para otimizar o nosso dia a dia, vai ficar para trás do mercado. E eu sempre naquela gana, até hoje, tá, gente? Não tem nada de diferente. Até hoje, eu sempre estou me colocando em novos desafios, até mesmo porque hoje estou como CEO de uma companhia, no CMO, né, de uma companhia. Então, isso vai combinando com todas as atividades das quais a tecnologia sempre se tornou presente na minha vida, porque eu sempre entendia que eu tinha grandes desafios com a sociedade, e enquanto como profissional especialista na área governamental, era um papel meu, enquanto como uma própria cidadã, e com esse conhecimento, eu tinha que compartilhar esse conhecimento não só com as empresas, mas também com a administração pública, para que eles se beneficiassem disso. E foi aí que eu fui me aprofundando cada vez mais e passando por empresas e por companhias, dos quais não só permitiam com que eu fosse ali fortalecendo o meu conhecimento na área de licitações públicas, contratos administrativos, nas plataformas, e isso veio com muito mais força quando, na realidade, eu passei a assumir cargos onde eu já estava na posição de posições estratégicas, posições de liderança, de gestão, posição de gerência, que foi quando, de fato, eu me aprofundei e comecei a compreender esse universo do mundo tecnológico de fato. Então, o que eu fazia antes, que eu já achava e acreditava que era, nossa, um mar de oportunidades, quando eu passei a integrar uma integradora de soluções, onde eu tive contato com os maiores fabricantes, tanto de hardwares quanto softwares, desde a Alcatel-Lucent, no sentido de telecomunicação, Huawei, tem também a outra que está na ponta da língua e não está saindo agora aqui, mas é uma que detém aí bastante do mercado. As grandes players de tecnologia, né? Exatamente, são as grandes empresas, exatamente, que atuam aí no segmento de tecnologia. Telecom, né, no caso. Isto, exatamente. E aí eu comecei a ter a oportunidade de me especializar, tirar certificações, compreender de metodologia de ferramentas e como isto possibilitava, não só potencializava o meu trabalho, mas também elevava muito a minha percepção de marca no mercado. Por quê? Sendo bem sincera, qual era o meu pensamento? Priscila administradora, Priscila advogada, especialista em tecnologia, igual a Priscila rica. A gente está caminhando para isso, tá? Não que isso já tenha acontecido. Sim. Mas esse era o meu raciocínio, era a minha equação ali, enquanto quando nova estudante ainda ali na faculdade e tudo mais, eu fui fazer especializações, e aí eu fui começar a entender por que eu conseguia conquistar todos os projetos. Então, projetos em grandes empresas. Então, projetos implementados em Petrobras, em Embraer, né, no governo do estado de São Paulo, né, em Brasília, né, em empresas das quais eu tive a oportunidade de passar desde uma BIC, como até mesmo Grupo Telefônica e a própria Claro. Então, assim, foram empresas das quais eu já tinha como previsibilidade de que, se eu fosse cada vez mais me aperfeiçoando na área da tecnologia, e, gente, eu ainda assim, o que eu sinto? Que eu desconheço totalmente, porque a área da tecnologia, ela não para de crescer. Então, assim, a gente tem muita oportunidade de mercado, né? Tem muita defasagem, necessidade de profissionais capacitados e qualificados. Hoje, eu observo muito isso, porque é um dos grandes desafios em relação a contratações, né, de profissionais aí na área da tecnologia. Então, é algo que eu tenho, assim, muito claro em relação às oportunidades versus a potência que temos enquanto como sociedade, mas que muitas vezes não é dada a devida importância para isto. Né? Então, você dá o exemplo aí, rapidamente, de
como a tecnologia ela é gigantesca, né, e muda muito rápido, dentro do esporte nacional, né, para quem já conhece um pouco da Forbit, tem os mini-cursos, né? Então, quando o cliente entra e tem lá acesso ao ChatGPT, e o ChatGPT é uma inteligência artificial. Hoje já tem mais de 200 inteligências artificiais para fazer diversas coisas. Como o ChatGPT já tem mais de 20, né, semelhantes. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam para mim, Arnaldo, mas esse negócio de inteligência artificial vai pegar? Eu disse, não tem volta mais. Já pegou? Não é mais se vai pegar, é quando você vai usar. Porque essa que é a escolha, porque muda a cada segundo. Então, assim, eu queria saber agora, Priscila, justamente essa parte de marca, ou seja, como é que tu começaste a entender, né, obviamente, durante toda a tua carreira, né, falando lá da Priscila, administradora, advogada, tecnóloga e rica, porque tu foste justamente para essa parte de marketing, né? Que marketing é mercado é marca, né? Tem tudo a ver. Como é que isso surgiu na tua vida? É interessante porque, voltando... Como negócio, né? Como é que isso surgiu na tua vida como negócio? Sim, é interessante porque, assim, não tem como falar do momento presente sem voltar lá atrás. E quando eu fiz administração, sendo bem sincera, eu não tinha ainda total clareza de qual curso que eu ia realizar e que eu ia executar. Se com o entendimento e nível de consciência que eu tenho hoje, sem sombra de dúvida, eu teria cursado marketing, né? Mas eu sequer sabia o que era de fato marketing. Eu não tinha esse nível de consciência. Como eu disse, eu venho, né, de um ensino público que, ainda assim, para eu conseguir desempenhar, foi extremamente desafiador, porque a gente sabe das defasagens que isso tem. Então, eu não tinha essa consciência. E então eu sempre fiz marketing. Os meus projetos sempre foram baseados e pautados de forma empírica em estratégias de marketing. Contudo, eu só fui descobrir isso depois de 15 anos de carreira, que tudo aquilo que eu fazia, eu sempre vendia a qualidade, não a quantidade. Eu sempre busquei soluções das quais eu poderia trazer a qualidade e não menor preço. Porque quando nós falamos sobre licitações públicas, processos licitatórios e contratações da administração pública, muitas pessoas falam, é o menor preço. Eu, Priscila, desde muito nova, como eu já disse aqui para vocês, eu sempre fui muito contra a maré. Eu falei, não, a administração, ela tem, por dever e obrigação, contratar o melhor para o Estado, porque assim como cidadã, eu também sou consumidor e também pago os meus impostos. Então, eu exijo algo de qualidade, com preço justo, correto e compatível com o mercado. Então, eu sempre trabalhei nessa linha. Por isso que, inclusive, eu sempre tive boas oportunidades no mercado, porque eu sempre trabalhei pautada em apresentar os diferenciais das soluções das quais eu estava representando, fossem produtos ou serviços para o mercado. Contudo, eu fiz isso durante toda a minha carreira de forma muito empírica. Eu não tinha conhecimento que aquilo que eu fazia, de fato, era uma estratégia de posicionamento de marca. Isto desde quando eu tive ali uma posição de analista, até mesmo uma posição de gerência. Eu cheguei numa posição de gerência liderando pessoas, mas eu não tinha conhecimento sobre estratégias de marketing. Né? Pensa, você estuda administração, depois você vai estudar direito, assim. Então, com o tempo que de fato eu fui conhecendo o mercado, aí eu peguei e falei, nossa, tá aí. Tudo que eu consegui plantear até hoje em relação aos projetos, primeiro, que sempre foram projetos voltados na educação. Então, a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz com uma razão e com um propósito, ele tem um porquê de nós fazermos aquilo que nós fazemos. E eu sempre entendi que se eu, enquanto como aluna, tivesse uma profissional como eu, empenhada em fornecer o melhor para os alunos, principalmente do ensino público, isso teria feito uma diferença na minha vida. Isso vai desde o lápis, né, de resina termoplástica da Bic Verdinho, bem como da Faber, entendeu? Que eu consegui colocar nos kits escolares,
bem como do upgrade de velocidade de 30 megas para 100 megas que eu fiz no Grupo Telefônica, para mais de 5.174 escolas, proporcionando para eles um ambiente adequado e de qualidade para que eles tenham acesso à tecnologia, para que eles tenham acesso justamente a esse universo, porque a gente sabe que trata-se de um caminho sem volta. E por que não proporcionar isto e todos estes recursos a alunos do ensino público, que a gente sabe que trata-se de uma sociedade, da maior parte da sociedade, da qual não tem a condição e o recurso de ter um ensino privado que a gente sabe que é mais qualitativo em relação a conteúdo. Então, isso que tu falaste, né, assim, é incrível, porque a gente sempre conversa com os clientes, né, e a gente diz que quando você nivela, né, os recursos que eles têm à disposição, você consegue medir com mais precisão o desempenho de cada um, né? Então, assim, no caso, estás falando da rede educacional, tem a pública e tem a particular. Tá? Quando você fala sobre o acesso para a universidade, né, quando você fala uma uniformização como o Enem e tudo mais, se tu não tivesse feito o teu trabalho, não tivesse outras pessoas também buscando criar esse nivelamento, jamais você teria o Joãozinho ou a Mariazinha de uma escola pública conseguindo fazer hoje MBA fora do Brasil, universidades fora do Brasil. Eu vi uma reportagem sobre um garoto do interior do Nordeste que hoje é uma das sumidades lá na Universidade de Lisboa. Através do Enem, ele conseguiu ter esse acesso. Tá? E é muito parecido com o que a gente faz nos nossos clientes. Ou seja, se tem uma área financeira, tem uma área contábil, aqueles computadores eles têm que ser o mesmo padrão. Né? Para que ninguém diga, mas a máquina da Priscila é mais rápida que a minha. Né? Ela consegue fazer as coisas mais rápido que eu. Não. Você tem que buscar sempre essa parte educacional, né? No caso, esse acesso, você tem que nivelar isso. Você tem que deixar todo mundo no mesmo patamar para que você possa saber onde você pode melhorar, onde você pode dar mais recursos para aquela pessoa, para que ela também chegue no nível intelectual melhor, né? Exatamente, é isso mesmo. É muito bacana vocês promoverem esse tipo de solução, e eu entendo que é até um trabalho de conscientização, Sim. sabe? E assim, de você conseguir ter a oportunidade, a possibilidade de aumentar ainda mais a performance dos colaboradores, né? Permitindo com que eles não fiquem ociosos por conta de uma ferramenta de trabalho que não está contribuindo no seu dia a dia, né? Então, isso impacta diretamente na produtividade, na comunicação, no atendimento ao cliente, né? Tudo está interligado. Como tu falaste, a performance ela não é somente de uma pessoa. A performance ela acaba refletindo na empresa. Né? E o que reflete diretamente na marca que a empresa comunica, porque quando a gente fala de marca, nós temos vários pontos de contato da marca. Então, a marca não trata-se tão e somente daquele logotipo, mas sim da experiência que você proporciona para o seu cliente, de quanto tempo que o seu colaborador leva para poder atender o seu suporte técnico, os seus SLA, quanto tempo que o seu cliente está ali com o seu operador, se ele não tem uma ferramenta adequada que tenha um suporte necessário para que ele possa justamente atender as necessidades do seu cliente, isso tudo acaba impactando e tudo isso comunica. Sim, foi perfeito. E aproveitando que tu entraste no assunto, quais são os desafios hoje, por exemplo, de uma empresa que te contrata para que você faça ou o lançamento de uma marca ou a reformulação de uma marca? O primeiro trabalho, o primeiro desafio na realidade, que é sempre, eu sempre faço numa primeira agenda, numa primeira reunião, que é tomar conhecimento de fato sobre a importância de um posicionamento de marca e da gestão de marca, que eu costumo até traduzir porque marca e posicionamento de marca é algo que pelos meus estudos e pelo que eu observo do mercado, é algo que a população ela tem se conscientizado nos últimos 5 anos.
Então, eu ainda assim faço um trabalho muito grande de socioeducativo, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre o que trata-se de um posicionamento de marca e o quão isso pode impactar de forma que permita com que você performe e que isso não só eleve a sua percepção de valor e te torne uma autoridade no mercado e no seu segmento de atuação, bem como todos os pontos de contato e comunicação de uma marca também possa estar desfavorecendo tudo aquilo que aquela marca está entregando. Nós temos aí alguns exemplos no mercado, entendeu? Principalmente no segmento de tecnologia, que a imagem que elas estão comunicando através da performance e entrega dos seus produtos, permite com que elas tenham um ponto de vista e uma percepção por parte da população. Então, inicialmente, é justamente esse trabalho de conscientização, de sensibilização sobre o que é de fato uma marca, né? O que é o brand? Brand é marca, né? Quando a gente traduz. Agora, branding é a gestão de uma marca. Não basta eu ter uma marca, eu tenho que fazer a gestão dessa marca e verificar como é que está a minha comunicação em todos os seus pontos de contato. Desde a comunicação verbal, bem como a comunicação não verbal. Desde quem está fazendo o atendimento do meu cliente, desde aquela comunicação que ela não tem uma comunicação verbalizada, mas sim estática. Então, é compreender que isso tudo comunica. Hoje em dia, quem é que compra isso daqui e chama de mouse? As pessoas não chamam isso daqui de mouse. Assim como as pessoas também não compram um notebook da Apple e chama de notebook. Qual que é o nome do notebook da Apple? É um Mac. Exatamente, isso é personalidade. Então, como as pessoas lembram da sua marca? É sempre isto que tem que ser refletido e pensado. A Apple, hoje, ela se posiciona... Se eu perguntar qual é a maior empresa de tecnologia que detém do mercado, que possui de smartphone até notebook e que performa no segmento de tecnologia... Olha só, eu falei tudo, menos o nome da marca. E é isto que as pessoas também têm que ter a respeito dos seus respectivos serviços. Elas têm que lembrar de você antes mesmo delas pensarem ou falarem o próprio nome da sua empresa, da sua marca. Então, é aí que eu falo sobre a estratégia e a intencionalidade na comunicação de marca. E isso vai desde a comunicação de marca pessoal, que acaba impactando também na marca institucional. Ambas têm que estar interligados. Por isso que é um trabalho que é realizado de dentro para fora. É um trabalho sobre essência, sobre valores, sobre princípios, sobre como isso tudo tem sido conduzido no ambiente organizacional. Esses pontos de contato são de extrema importância ser relevante. E assim, todos têm uma marca, né? O que acontece é que são feitos rebrands, e quando conclui uma marca? Nunca. Nenhuma marca vai estar pronta 100%, porque tudo está em transformação. Nós, enquanto como seres humanos, nós nascemos, nós crescemos, temos o período da infância, da adolescência, da vida adulta, tem ali o período onde estamos ali na terceira, quarta idade. E assim também acontece com a marca. A gente vê a evolução. Isso é muito interessante tu levar isso para a parte de pessoal, porque, por exemplo, eu estava agora pensando, veio esse insight. Existem vários momentos da nossa vida. Por exemplo, existe o Arnaldo do karatê, existe o Arnaldo do vôlei, existe o Arnaldo atualmente do kitesurf, né? Existe o Arnaldo da Forbit, ou seja, acabam atrelando marcas e submarcas para a gente de acordo com o período da nossa vida. Como tu fala, a gente vai se transformando. Arnaldo hoje, né? Arnaldo da tecnologia, é o cara da tecnologia. Então, é isso que eu procuro comunicar e procuro fazer essa conexão com as pessoas, né? Porque se você não tem uma marca que as pessoas te olhem e saibam com quem você está falando, elas não se conectam. Tem que transmitir confiança, autoridade. Eles têm que se sentir seguros e confiantes. Sim. A pessoa não vai se conectar com a Priscila se ela não tiver um interesse, né? Eu digo sempre que as conexões elas sempre são
rodeadas de troca de interesses. E isso é uma opinião minha do Arnaldo, tá? Eu digo que relacionamento é uma troca de interesses. Tá? Quando você se apaixona por alguém, né, sem querer filosofar muito, mas quando você se apaixona por alguém, você viu um interesse naquela pessoa, você está interessado naquela pessoa, e ela, por outro lado, está interessada em você. E o nosso desafio num casamento, num relacionamento, é manter esse interesse por vários e vários anos. Né? Mas, enfim, quando a gente começa a falar sobre marketing, começa a pensar em Eu vários acho assuntos. incrível, assim, é o que eu disse, né? O marketing, na realidade, o que eu sempre fiz, sempre foi marketing, mas acontece que foi tudo feito de uma forma muito empírica. Eu fui estudar mesmo marketing, fui me especializar, foi no máximo 2 anos. Eu fui fazer recentemente uma especialização em Londres, lá na London Business School, porque eu falei, gente, eu me apaixonei tanto, né, justamente pelo estudo da marca e do quanto isso é poderoso, sabe? Que eu comecei a entender o propósito de cada uma das marcas e como isto, de fato, potencializa os resultados e, principalmente, a sobrevivência da marca ao longo do tempo. A gente pode olhar aí para uma Chanel, a gente pode olhar aí para uma Apple, a gente pode olhar aí para uma Harley Davidson e entender que muitas vezes aquilo que você entende que é os seus maiores gargalos, nada mais é do que os seus maiores ativos de marca, se você utilizar eles de forma intencional, estratégica e cirúrgica. Por quê? Quero até dar um exemplo aqui para vocês e vou fazer esse exercício aqui com você. Tá. Olha que bacana. Me diga, uma marca de moto onde as pessoas andam em bando e que ela tem um motor do qual tem um barulho muito forte. Harley. Pois é, eu não preciso dizer muitas características. Coincidentemente, eu ando de moto. Né? Então, olha só. Né? Olha só, contudo, você sabia que na realidade a Harley Davidson ela estava com um grande problema no mercado quando ela queria posicionar-se como uma referência e aí ela estava se comparando com outras marcas e ela entendia que o ronco do motor das suas motocicletas era um problema, que quando visto por um especialista de marketing e trabalhou justamente o maior, sob o ponto de vista deles, o maior problema, ele foi tratado como o maior ativo de marca. Então, por isso que é importante entender quais são os gaps. Não, eu não quero falar aqui sobre entender os meus desafios, mas são justamente esses desafios que vão fazer e vão te tornar diferente, porque são seus diferenciais de marca, de posicionamento. Não existe ninguém igual a ninguém. Isso se reflete tanto para nós, enquanto como seres humanos, bem como para as empresas. Todas as empresas, todos os clientes que vocês têm, por mais que eles sejam de segmentos semelhantes e de atuações, Perfeito. até mesmo iguais, eles sempre vão ser diferentes um do outro, Perfeito. porque cada um deles comunica de uma forma. Cada um vai ter um protocolo de atendimento, cada um vai ter um prazo diferenciado de lidar com os seus clientes, de entrega dos seus projetos. Uma persona diferente. A gente tem alguns escritórios de contabilidade que são clientes. Eles nenhum concorre com o outro. Eles são nichos diferentes que eles trabalham. Né? E dentro de uma cidade. Olha só, que incrível. Onde que vocês estão localizados hoje fisicamente? Belém. Em Belém. A Forbit fica em Belém. Isso. Com toda certeza aí já deve ter de boa parte do mercado. A Forbit tem que estar aqui também. Ela atua a nível nacional? Sim. Agora sim, né? Através do suporte nacional a gente já consegue atender o Brasil inteiro. Perfeito. A tecnologia permite isso, né? Sim. Isso aí, tu chegaste a falar um pouquinho, a tecnologia ela consegue romper barreiras, né? Então, assim, recentemente a gente criou, né, uma nova marca, que é o Suporte Nacional, e esse nome foi bem interessante porque hoje a tecnologia permite que a gente te atenda em qualquer lugar. Então, na realidade, o suporte nacional não é porque eu atendo a nível nacional, é porque você pode estar em qualquer lugar
e eu consigo te atender. Exato. É uma cobertura nacional, entendeu? Então, é isso que a gente entrega como valor para o nosso produto, um dos valores do nosso produto. Tá? Aí, eu queria... A gente está encaminhando aqui para o finalzinho, e eu queria saber contigo o seguinte. Coincidentemente, hoje, né? Coincidentemente não, né? Que a gente sabe que tem os toques de Deus por aí. Mas, as deuscidências, vamos colocar as assim. deuscidências, exatamente. Né? Então, deuscidentemente, hoje, um cliente que tem uma marca aqui na região muito consolidada, um administrador de imóveis com anos, não sei se estão, acho que são 50 anos ou 40 anos de atividade, e vai ter que mudar de nome. Olha que legal, olha que interessante. Tá? E eles escolheram um novo nome, e nesse ponto, né, que tivesse, agora que está assistindo vai saber que eu estou falando de vocês, como é que eles podem, por exemplo, ou procurar a Priscila, ou como é que eles podem ter um suporte para que eles consigam fazer essa nova comunicação com essa nova marca, que apesar de já ter um background gigantesco, para o mercado vai ser uma novidade. Exatamente. Na realidade, aí trata-se de um rebrand e posicionamento de marca. E um dos pilares, gente, de comunicação de marca, e principalmente que deve ser tratado, e não por isso também sou advogada, é se fazer o registro de marca. Exatamente, mas esse foi o problema. Esse foi o problema. Quando a gente for fazer Eu o registro da imaginei. marca, já tem uma outra empresa, tá? Atua a nível Brasil, que tem o nome deles. Entenderam? Entendeu? Então, assim, esse foi o problema. Eles disseram, não, então a gente tem que criar Eles também querem trabalhar em outras cidades, em outras regiões, e iam bater de frente no processo judicial, que com certeza não iam ganhar. E por isso eles resolveram fazer o caminho que é o correto. Então, você que está assistindo isso agora, você tem uma marca, registre. Exato. Não é somente no registro BR e colocar o domínio. Né? Tem um ímpeto, você tem que ir buscar os caminhos, o Sebrae faz isso também, toda essa assessoria, tá? Mas, enfim, Pri, é contigo aí. Maravilha, muito obrigada, Arnaldo. Bom, isto é algo que eu falo que também que é extremamente importante. Feito um rebrand ou até mesmo desenvolvido uma marca institucional, né? Um dos próximos passos é justamente fazer o registro desta marca, para que esse tipo de situação de fato não aconteça. Então, a gente alinha não só expertise e conhecimento, mas a gente trabalha de dentro para fora, mas com segurança e propriedade para que nós possamos, de fato, comunicar a autoridade dessas empresas e posicioná-las, de fato, no mercado, para que elas possam aí entregar seus respectivos, que seja produtos ou serviços, de uma forma segura. Tá? Para que não aconteça esse tipo de situação. Então, sim, após o desenvolvimento, que seja de uma marca do zero ou até mesmo um rebrand, tá? Um dos próximos passos é fazer, sim, o registro desta marca, tá? Em todos os seus pontos de contato, e como bem colocado aqui pelo Arnaldo, não é você só fazer o registro dela, ali é o registro do site, né, dela, isso é um dos pontos de contato da marca, tá? Que ali a gente está falando de um ambiente digital, tá? Mas é extremamente importante fazer este registro para que se possa minimizar ou até mesmo eliminar qualquer possível risco da sua marca, né? Ela ir crescendo ao longo do tempo, a médio e longo prazo, e aí você se deparar com uma situação dessa, com uma empresa que registrou a sua marca muitas vezes a pouco e a curto prazo, entendeu? E muitas vezes você que está aí no mercado há 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, perder justamente a sua marca. Então, por isto que esta Priscila que vos fala é advogada, sócia de escritório, tem uma agência, atua aí na área corporativa, entendeu? Justamente aí com marketing, trazendo cada um desses conhecimentos, dessa expertise, mas com qual objetivo? De sempre beber de diferentes fontes de conhecimento para agregar cada vez mais valor no serviço dos meus clientes e principalmente dos meus parceiros, assim
como o Arnaldo também, que está aqui conosco, é um grande parceiro aí nesta jornada. Pri, para finalizar, quais são os próximos passos da Priscila, que tu pode falar aí, que está vindo de novidade, e como é que a gente consegue entrar em contato contigo? Eu vou colocar todos esses dados aqui embaixo, tá, gente? Vai ficar aqui no YouTube, né, até domingo, como a gente já combinou direitinho. E depois, dentro da plataforma do Suporte Nacional, quem quiser também vai ter lá nos comentários todos os pontos de contato da Priscila, tá bom? Mas fique lá. Tá ótimo. Bom, os contatos vão estar aqui compartilhados, tá? Tanto do escritório bem como aqui da agência, para que vocês nos acionem aí, a gente possa aí entender como a gente pode contribuir na jornada de vocês, mas bem como também pelas redes sociais, Instagram, que vai estar aqui disponível para vocês também, tá? Até mesmo no meu próprio Instagram, tá? Profissional, que é pessoal, porque, gente, um conecta com o outro, tá? Vocês fiquem muito à vontade em me acionarem também por lá, que acaba sendo, inclusive, um dos maiores locais que eu sou acionada, né? Porque as pessoas acabam conhecendo ou se conectando em um evento e outro, e aí a gente acaba aí trocando. Mas tem muita coisa para vir pela frente, né? Como a gente sabe aí, a tecnologia, ela não para de evoluir, a cada novo dia uma nova novidade, né? Nós temos aí não só a questão da inteligência artificial, tem projetos que estão sendo lançados, né, com o objetivo de fomentarmos ainda mais, né, a tecnologia voltada para a educação. O meu porque vocês já sabem o que é, né, para que a gente possa aí ter cada vez mais profissionais na área da tecnologia do nosso país performando, né, e otimizando, considerando e entendendo, gente, que a digitalização ela é para aproximar, tá? Então, ela não vem para poder substituir, mas ela vem para poder otimizar, facilitar, aproximar. Olha o quão rico isso daqui está sendo, né? Olha só a distância e a proximidade que nós estamos aqui neste mesmo momento. Sim. Né? Então, ela realmente ela está aí para nos servir e não para nós servirmos a ela. Então, vamos fazer o usufruto da tecnologia ao nosso favor. Né? Pensa quão bom seria se a gente pudesse ter tido a oportunidade lá na escola de assistir uma aula e poder pausar, não é verdade? Exatamente. Eu falo isso para o meu filho, né? O meu filho ele tem uma plataforma educacional por trás do colégio, então eu digo, Alexandre, antigamente a gente chegava em casa e ia ler o livro, né? Hoje tu pode pegar essa aula que tu assististe no colégio, tu pode assistir 30 versões dela, de 30 professores, com 30 sotaques diferentes. E tu te identificar aquele professor que é o cara que tu achas melhor e buscar, né? Verdade. Então, a particularidade. Quantos anos ele tem? O Alexandre tem 16 anos, né? E ele está no segundo ano, e ele escolheu agora, Priscila, fazer arqueologia. Arqueologia. Ou seja, eu acho que ele pegou um pouquinho isso de mim, porque eu sempre fui apaixonado por isso, né? Mas eu acabei indo para a área de tecnologia. Então, assim, aí eu falo para ele. Então, assim, hoje você tem acesso a uma informação quase na velocidade da luz, né? Você, cada segundo está mudando e é muita informação. Então, você tem que filtrar isso, né? Isso você sempre está filtrando, tá? E mas, utilizar enfim. o favor, né? Utilizar o favor, né? Eu Exatamente. tenho 10 anos que já a favor. Já. Bem, como vocês viram, é muito assunto que a gente tem, tá? O Tech Talks, ele é justamente esse ponto de encontro que eu tenho com especialistas de outras áreas para falar sobre tecnologia, para falar sobre negócios, né? Justamente para quem quer mais suporte, segurança e qualidade de vida para você e para os seus colaboradores. Tá? Então, agradeço mais uma vez a Priscila pela disponibilidade, que eu sei que a agenda dela é bem apertada, tá? Mas muito obrigado realmente por essa conversa. E eu espero que você que esteja assistindo aí procure mais informações, acompanhe, que tem muita novidade da Priscila vindo por aí, tá? Sigam ela nas redes sociais e a gente se encontra no próximo Tech Talks. Até mais. Muito obrigada, querido. Até mais.